Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Antes de falar com os irmãos sobre o próximo assunto, eu peço aos irmãos que se inscrevam no canal, que ativem o sininho de notificações e curtam os vídeos. Meus irmãos, uma dúvida que é bem comum das pessoas que estão buscando a restauração das suas famílias e seus casamentos é a respeito da oração. Existem muitas dúvidas sobre a oração e a Bíblia ela nos ensina certinho a forma correta, a forma devida de orar, de chegar à presença de Deus. Então a gente tem que entender a primeira coisa sobre oração é que ninguém consegue conversar com Deus em pecado. Nós somos pecadores. A Bíblia diz, sede santo como eu sou santo. O Senhor ele é santo e para conversarmos com Ele devemos entrar em santidade. Logo, a primeira coisa a ser feita é pedir perdão dos pecados. Mas como pedimos perdão dos pecados? A gente vai lembrar lá do Antigo Testamento. O sacerdote, para poder ele entrar dentro do santo lugar e do santíssimo lugar, a primeira coisa que ele fazia era ir até o altar. Ali ele pegava um animal, um cordeiro, e esse animal ele colocava ali sobre o holocausto, ele degolava aquele animal, e aquele animal ali era oferecido ao Senhor para o perdão dos pecados do sacerdote. A Bíblia também fala que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Era necessário que através do sacrifício daquele animal, o sacerdote ele tivesse ali os seus pecados expiados e entrasse no santo lugar, no santíssimo lugar. Nós entendemos que Jesus, ele é o animal, o Cordeiro de Deus. Ele é ali, o animal que era oferecido, ele foi trocado pela figura de Jesus. Quando João Batista lá na beira do Rio Jordão vira e fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele diz sobre Jesus. E Jesus ele veio de fato ao mundo como Cordeiro de Deus. Através do seu sacrifício, do seu sangue, nós temos acesso ao Pai. Então a primeira coisa que a gente faz é clamar pelo sangue de Jesus. O apóstolo Paulo diz, tende pois ousadia de entrar além do véu pelo sangue de Jesus. Então nós entramos além do véu, pedimos perdão, confessamos pecados, falando, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa os meus pecados, pelo sangue de Jesus, apaga as minhas falhas, cobre, Senhor, todas as minhas falhas diante dos teus olhos, me deu acesso para eu falar com o Senhor. E aí quando nós entramos, irmãos, além do véu, nós passamos a ter comunhão. O apóstolo também diz, se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, com o Senhor, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de cada pecado. Então, só o sangue do Cordeiro para perdoar pecado. Tá bom, irmãos? Isso é bíblico, à luz da Bíblia. Então, após pedir perdão dos pecados, o irmão e a irmã estabeleceu uma comunhão com Deus. Antes, nós não tínhamos um contato, um canal estabelecido de comunicação com Deus. A partir do momento que clamamos pelo sangue de Jesus, tem vários exemplos bíblicos aqui, um de Paulo, outro de João, né? Falando sobre o sangue de Jesus que nos dá acesso. Estamos limpos, puros, pecado confessado, pecado perdoado, o irmão e a irmã está limpinho, pode agora falar com o Pai. E é com o Pai que nós falamos. Isso é importante entender. Lá fora se entende ou se diz, pede à mãe que o filho dá. Isso não existe. Pede ao Pai em nome do filho que o Pai dá. Jesus disse, tudo que pedires ao Pai em meu nome, o Pai vos concederá. Então nada de pede à mãe que o filho dá. Esquece isso aí é idolatria. Meus irmãos, oração, ela não é uma repetição. O Senhor disse, quando orardes, não useis de vã repetição. Então nós não devemos ficar ali repetindo. Imagina um filho pedindo para o pai, pai me dá isso, pai me dá isso, pai me dá isso. Repetindo a mesma coisa. Seria uma coisa irritante, seria uma coisa que não é um diálogo. Oração é o que é. Oração é um diálogo. Oração é uma conversa entre duas pessoas. Então você fala com Deus e você ouve Deus. E aí depois vamos dizer como que você ouve Deus. Da forma mais clara de se ouvir Deus. Então, irmãos, quando iniciamos a oração propriamente dita, após clamar, o primeiro período é o clamor. Clama pelo sangue de Jesus, pede perdão do pecado. No segundo período você começa ali a conversar com Deus, colocar diante de Deus as suas necessidades. E aí eu vou ser bem específico para quem está buscando a restauração do casamento no deserto. A primeira coisa que tem que ser restaurada no deserto é você, sou eu, somos nós. Isso fique bem claro para o irmão. Então comece a oração pedindo isso, Senhor me transforma. E aí você começa a pedir a Deus para transformar o seu temperamento, a sua personalidade e o seu comportamento. É muito importante pedir isso, irmãos, porque o banquinho do deserto que estamos assentados é para sermos tratados, para sermos transformados. Por isso que nós estamos no deserto, não caímos de paraquedas. Deus nos escolheu, aprove a Ele nos escolher, para nos transformar primeiro. E é sempre importante lembrar, Deus restaura pessoas e não casamentos. O casamento restaurado é uma consequência das vidas restauradas. Então pede a Deus transformação, pede a Deus a sua restauração da comunhão. Se você não congregava, volte a congregar, volte a fazer parte de uma igreja, volte a buscar o projeto da salvação. E quando você entender
que você está buscando esse projeto, você começar a orar por isso, por mais intimidade com Deus, mais proximidade ao Senhor, ouvir a voz dele, esse elo, isso tem que ser restabelecido. Muitos irmãos chegam no deserto e não eram nem sequer convertidos, e se converteram, se batizaram. Outros estavam dentro da igreja, mas estavam sendo condenados a uma vida eterna sem Deus dentro da igreja. E foi necessário o deserto para a pessoa ser restaurada, para a pessoa ter o seu altar reparado. Então começa orando, pedindo a transformação pessoal, a transformação própria, a mudança. E aí o irmão e a irmã partem para a batalha. Parte de batalha ali, que é a oração pelo cônjuge, que está preso, que está cativo, que precisa de uma bênção de libertação. Você vai colocar diante do Senhor a vida do seu cônjuge, você vai pedir ao Senhor uma bênção de libertação. Eu sempre falo isso, eu acho muito importante as pessoas ali que declaram para poder sair ali a opressão, sair o inimigo da vida da pessoa, isso tem que ser feito também. Porém, é importante pedir ao Senhor que tire também a sujeira. Não adianta tirar só as moscas, tem que tirar a sujeira. Então, pedir ao Senhor uma bênção de libertação para o cônjuge, para ele ser liberto do pecado, da iniquidade, da impiedade, e o Senhor ali libertando a vida do cônjuge. Fazer cair as escamas, fazer cair as escamas dos olhos, os tapões dos ouvidos, tirar toda a influência de amizades, de familiares, de pessoas estranhas, qualquer relacionamento oculto, qualquer relacionamento manifesto de pecado, qualquer leito de adultério, e colocando isso diante de Deus. Essa oração é muito importante. Ora pela sua família, ora pela sua igreja, pelo seu parceiro de oração, ora pelos seus motivos, irmãos. Oração é isso, é confessar, chorar, orar, falar a Deus, abrir o coração e se rasgar, conversar com Deus. E ouvimos a voz de Deus na oração, ouvimos através da sua palavra. Ao término da oração, eu particularmente, eu gosto sempre de abrir a Bíblia. Eu falo, Senhor, me dê uma estratégia, me dê uma exortação, um consolo, uma orientação, me dê uma direção através da Tua palavra acerca de algo que eu fiz, de algo que eu falei ou de algo que eu tenho que fazer ou falar, uma estratégia que tem que ser feita ou mudada. E eu peço a Deus no fim da minha oração. Importante ressaltar uma coisa sobre a oração. Ao término de cada oração, tudo que pedires ao Pai em meu nome, disse o Senhor Jesus, o Pai vos concederá. Então, o Senhor abençoa, em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Então, pede em nome de Jesus. Pede ao Pai, em nome do Filho, que o Pai dá. Essa é a oração. Eu falei aqui de uma forma um pouco prática, uma forma um pouco direta. Basicamente é isso. Qual é o efeito da oração? A oração do justo pode muito em seus efeitos. Só que muitas das vezes não enxergamos. A oração, ela move o mundo espiritual. E movendo primeiro o mundo espiritual, obviamente esse movimento, essa movimentação, ela repercute no mundo carnal, no mundo humano, no mundo visível, porém não imediatamente. Às vezes as pessoas querem orar e querem ver as coisas acontecendo para ontem. Elas começam a acontecer. Então a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, irmãos, a oração, ela é a arma mais poderosa do deserto. A mais poderosa, de fato. Ela é aquela que vai mudar e transformar todas as coisas. Com a oração, o inimigo ele perde terreno, ele perde a legalidade, ou seja, a autorização que ele tem, que foi dada a ele pelo pecado da pessoa, a autorização que ele tem de destruir a vida da pessoa, ele vai perdendo. Porque a oração, ela vai tirando o terreno, ela vai tirando as possibilidades de Satanás. Você vai orando e o mundo espiritual vai se movendo. O reino celestial, Deus, ele vai decretando, ele vai liberando ordens do trono da graça em prol da sua vida e da sua família. Então, tem que orar, se colocar diante de Deus. A oração prática eu falei agora, confessa pecado, perdão de pecado, que é o clamor. Ora por você, ora pelo seu familiar, pelo cônjuge, pela esposa, pelo marido, pela família, pelos filhos, enfim, é basicamente isso. É uma coisa muito individual e pessoal, a oração tem as suas individualidades, é normal, e é importante que os irmãos entendam que a gente só consegue orar em santidade. Se você estiver em pecado, estiver em ilegalidade, a sua oração está impedida. Ninguém consegue se achegar a Deus com rancor, com ressentimento, com mágoa, não consegue. A Bíblia fala que se você não consegue ter comunhão com o teu irmão que você vê, o que se dirá com Deus que você não vê. Então vai primeiro e se reconcilia com seu irmão. Tem que liberar o perdão, tem que chegar a Deus com o coração limpo. Como eu falei, sede santo como eu sou santo. Santificados pelo sangue de Jesus. Às vezes as pessoas não entendem a palavra justo. O justo viverá pela fé. Quem é o justo? É aquele que é justificado. Ele não tem direito, mas ele é justificado. Por quem? Por Jesus, pelo ato de Jesus na cruz do Calvário, que nos deu a possibilidade de se achegar a Deus. Os irmãos têm que entender uma coisa. Quando Adão e Eva pecaram lá no Éden,
eles pecaram por todos nós. Aí alguém dirá, mas não tem nada a ver. Olha, se a mulher perfeita e o homem perfeito pecaram, logo nós pecaríamos também. Então, assim, eles pecaram por todos nós. E quando eles pecaram, eles quebraram o elo de união que havia entre Deus e o homem. Eles quebraram a comunhão, que no Novo Testamento chama-se koinonia, que é a comunhão com aquilo que é o eterno. Esse elo, esse canal de comunicação, ele se rompeu. Então Deus ele fez o seguinte, ele mandou o seu próprio filho para morrer por nós e restabelecer esse elo de ligação. Através de Jesus e do seu sangue derramado, nós temos de novo acesso ao quê? À oração, à conversa com Deus, ao diálogo com Deus. Por exemplo, existem alguns tipos de oração. A gente tem o clamor, como eu falei, que é quando nós clamamos, é um pedido de urgência, de emergência, que ser algo que seja naquela hora respondido pelo Senhor. Quando Sansão ele entra em En-Hakoré, na caverna ali, ele está sedento, ele clama ao Senhor, o Senhor vai e ali abre uma fenda na rocha e sai água, e ali ele descedenta a sua sede. Clamor é isso, é na mesma hora ali, a gente precisa de socorro, precisa da providência e da ação divina. Então o clamor pelo sangue de Jesus é isso, é um pedido de urgência, de socorro. A intercessão são pequenas orações, aquilo que você pode fazer ao longo do dia, pequenas intercessões em prol de algo, em prol de alguém, e a oração propriamente dita, que é aquele diálogo, aquela conversa, que é a oração de batalha, a oração de madrugada, aquele desabafo, é aquele conversar com Deus, onde abrimos o coração e ali falamos tudo. Amém, irmãos? Eu pretendo fazer até posteriormente um outro vídeo sobre oração. Se o irmão ou a irmã tiver dúvida, só deixar nos comentários. Fiquem os irmãos com a paz de Senhor Jesus.